Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abre a sua Bíblia comigo. O tema, primeira pessoa de João, esse capítulo 2, versículo 14. Logo após, você também possa abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Amém? Vocês acharam? Diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Agora vai para Mateus 4. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e estes chegaram os anjos e o serviram. E a igreja diz: amém. Vou ler de mãos assim. Meus irmãos, eu quero aqui ensinar a minha gratidão a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero primeiramente agradecer ao anjo dessa igreja, ao pastor Clóvis, também ao pastor Jânio. Obrigado por essa oportunidade. Como também aos líderes dessa juventude tão bonita. Quero parabenizá-lo pela festa. Quero agradecer ao Diácono Israel, Luiz Miguel, a Aninha, cadê a Aninha? E a Joselma. Deus abençoe a vida de vocês, como também a Kézia. Meu Deus, eu tirei uma Kézia daqui. Esther, que é a esposa já? Estou profetizando aí, ó, o casamento. Recebe? Ô glória! Quero agradecer a todos vocês por ter tantos pregadores aí no Guarulhos, aqui no bairro, e Deus tem direcionado a minha vida. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida de cada um de vocês. Também sou acompanhado da minha amiga Raquel, do meu amigo Gabriel, que prega juntamente comigo na igreja do Camu. Também tem ali alguns companheiros também da igreja, a irmã Ana, Natália, Camila, Matheus que saiu de nada, que pulou para cá, a Débora. Também o Matheus Pereira, que é um amigo nosso, o Jefferson. Deus em Cristo possa abençoar vocês. É muito bom poder revê-los. Meus irmãos, agora vamos para a palavra. Se quiser ir, dá lugar aí, mas deixa eu pesquisar. Meus irmãos, Mateus capítulo 4. O tema de vocês é na epístola de João, mas o Espírito Santo me conduziu para Mateus capítulo 4. É uma passagem muito conhecida. E é tão bom falar de passagens conhecidas, porque aí quando nós falamos dela, nós conhecemos ainda mais, aprendemos ainda mais com ela. Mateus capítulo 4 vai falar sobre o momento da tentação de Jesus. Esse texto tem uma grande importância, uma importância tão elevada que é registrado pelo menos nos 3 dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas.
vão falar sobre a tentação de Jesus. E o interessante é que cada evangelho registra essa passagem de uma forma diferente para um público diferente. Mateus, ele apresenta Jesus como rei e escreve para os judeus, enquanto Marcos apresenta Jesus como servo e escreve para os romanos, enquanto Lucas apresenta Jesus como filho do homem e escreve para os gregos. E por fim, o Evangelho de João, que não registra essa passagem, porém é muito importante. João, ele vai escrever o seu Evangelho para todos, não tem um público específico, por isso é conhecido como Evangelho Universal. João, ele vai apresentar Jesus como Deus. Por isso ele vai verbalizar o seu evangelho dizendo que o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Voltamos para Mateus. Mateus, ele vai iniciar seu livro apresentando a genealogia de Jesus. Logo após a sua genealogia, vamos ver Herodes tomado de uma tão grande inveja, porque ele recebeu a informação que o rei dos judeus havia nascido. Automaticamente, Herodes ele manda baixar um decreto que toda criança do sexo masculino abaixo de 2 anos teria que ser morto. Então, por isso, Jesus ele vai ir para o Egito. Aí, após a morte de Herodes, Jesus ele retorna para Israel, onde ele vai agora se estabelecer em Nazaré, e em Nazaré vai ser aberta a tão famosa carpintaria de José, pai de Jesus. E após passar alguns anos, José irá morrer, e essa carpintaria que antes era de José passará a ser de Jesus. Como filho mais velho, ele vai tomar conta daquela carpintaria. Mas a Bíblia irá nos dizer que aos seus 30 anos, ele fecha a carpintaria, desce ao Jordão. No Jordão ele vai encontrar um João Batista, pregando uma palavra. E a mensagem de João Batista é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando de repente João Batista vai olhar e ele se depara com Jesus, e ele vai dizer: é ele. Vamos perguntar: quem é ele, João Batista? Ele vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Automaticamente Jesus vai dizer: João, me batiza. João irá dizer: mas eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus vai dizer assim: João, eu não vim para quebrar princípios, eu vim para cumprir princípios. Eu aqui estou debaixo da sua liderança, então pode me batizar. E aí vai acontecer algo extraordinário durante esse batismo, porque diferente dos demais batismos de João, algo sobrenatural comparado aos outros demais dias acontece. Lucas, também registrando sobre essa passagem, ele vai nos dar um detalhe importantíssimo sobre o batismo de Jesus. Lucas, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 13, ele irá dizer que Jesus, após ter sido batizado, ele vai se retirar e orar. E depois que ele ora, algo extraordinário acontece. O céu se abre. Aleluia, Deus. O Espírito, como uma bomba, desce sobre ele. E uma voz brava do céu dizendo: este é meu filho amado. Com graça. Aqui nós aprendemos uma lição muito grande com esse batismo. Porque o que abre o céu ainda é oração. O que abre o céu e o que tem poder de fechar
mas ainda é a oração. A oração é a única chave que pode abrir o céu. Elias, ele não orou, ele não abriu o céu porque profetizou, Elias não abriu o céu porque pregou, Elias abriu o céu porque ele orou. Eu quero já te dizer algo aqui, que se você está orando, tem grande probabilidade do céu serem abertos. Meus irmãos, nós aprendemos 3 evidências aqui. Primeiro, Jesus recebe a unção, que é o Espírito que desce como uma pomba sobre ele. Segundo, ele recebe a filiação. Este é meu filho amado. E terceiro, em quem me comprazo, ou seja, Deus está contente com o filho dele. 3 evidências: contentamento de Deus, filiação e a unção. E eu já quero te dizer algo aqui. Se você tem unção, se você é filho de Deus, e se Deus está contente com você, eu quero te dar os parabéns, porque tem um deserto preparado para você. Eu não sei se é isso que você esperava, mas tem um deserto te esperando. Porque perceba, após Jesus receber essas 3 evidências, não tem nenhum tempo, não tem nenhum intervalo entre a unção que Jesus recebe e o deserto. Depois que ele recebe a unção, ele vai direto para o deserto. Depois que ele recebe a filiação, ele vai direto para o deserto. Depois que Deus diz que é contente com ele, ele vai para o deserto. Então, se Deus está contente com você, muito bem, você tem deserto te esperando. E a Bíblia irá dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer 2 tipos de tentação que nós encontramos. Primeiro, a tentação de Jesus, essa que Jesus enfrentou, onde o texto nos deixa bem claro que o objetivo da ida para o deserto de Jesus era realmente que ele fosse tentado. Jesus, ele não vai atrás da tentação, é a tentação que vai atrás dele. Jesus, ele não vai atrás do tentador, é o tentador que vai atrás dele. Tanto é que no versículo 3 nos dá a prova disso, que chegando-se a ele o tentador, é o tentador que vai até Jesus, não é Jesus que procura ele. Mas enquanto isso, há outro tipo de tentação. E qual é ele? É totalmente diferente desse, totalmente ao contrário. Enquanto nessa, quem vai atrás dele é o próprio tentador, na outra, quem vai atrás da tentação somos nós. Somos nós que procuramos a tentação. Somos nós que vamos atrás do tentador. Ele não tem trabalho nenhum de vir atrás de nós. Somos nós que procuramos a tentação. Mas eu já quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Porque eu sei que tem vidas aqui que adentrou por essas portas, que está enfrentando desertos até mesmo do qual você não sabe nem por que está passando por tudo isso. Mas eu quero te dizer que se foi o Espírito que te conduziu, Ele que te conduziu, é o mesmo que te sustenta durante esse deserto. O mesmo Espírito que te conduziu para o deserto é o mesmo que te dá força para vencer. O mesmo Espírito que te conduziu para o deserto é o mesmo que te sustenta. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. O versículo 3 vai dizer que, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Perceba, Satanás, ele sempre vai trabalhar com si. Se tu és o Filho de Deus, me prova. Se tu és o Filho de Deus, me prova. Faz o seguinte, transforma essas pedras aqui em pães, só para mim ter certeza. Satanás, ele sempre vai usar da dúvida como ferramenta para colocar aquilo que Deus já disse ao seu respeito em interrogação. Satanás sempre
usará da dúvida como ferramenta para colocar em jogo o que Deus já disse a seu respeito. Por isso que Deus vai dizer, Jesus vai dizer, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba algo aqui, Jesus, quando ele diz toda palavra, essa palavra que Jesus está se referindo, respondendo a Satanás, não é logos, ou seja, palavra escrita, é rema, que dá o sentido de palavra dita. Jesus não está se referindo ao que está escrito, mas Jesus está se referindo ao que Deus havia dito. Deixa eu olhar para você. Jesus não está se referindo ao que está escrito. Jesus está se referindo ao que Deus havia dito 3 versículos atrás. E o que é que Deus havia dito? Este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Glória. Oh, glória. Deus disse que você é. Quem é Satanás para colocar em dúvida o que Deus já disse ao seu respeito? Se Deus já disse que você é, quem é Satanás para colocar em dúvida? Quem é Satanás? Porque entenda, meu irmão, quem é, não precisa dizer que é. Quem tem, não precisa dizer que tem. Quem é, não precisa provar que é. Quem é, não precisa mostrar que é. Não é você quem dirá quem é você, mas é Deus quem irá dizer quem é você. Não é você quem vai aparecer, mas é Deus quem vai fazer com que você apareça. E a verdade é que o bom não é quando nós se apresentamos. O bom é quando Deus nos apresenta. Então Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque ele sabe, Jesus sabe muito bem que pai que é pai não dá pedra no lugar de pão. Pai que é pai dá pão no lugar de pedra. Então o diabo, versículo 5, o transportou. E aqui eu acho interessante, porque no versículo 3 ele é apresentado como tentador. No versículo 4 Jesus diz, está escrito. Mas no versículo 5 ele já é apresentado como diabo. Deixa eu melhorar então para você. No versículo 3 ele é o tentador. No versículo 4 Deus cita um versículo. Mas no versículo 4 Deus cita um versículo. Mas é no versículo 5 que ele é apresentado como diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. No 3 ele é o tentador. Após o versículo ele é o diabo. Porque a palavra ela sempre revela quem é quem. Antes da palavra ele era o tentador, mas após a palavra ele é diabo. Porque o Satanás sempre vem mascarado. Eu quero te dizer uma coisa. Se você pensar que Satanás vem feio, não vem. Ele vem bonitinho, pelo contrário, vem bem arrumado, cheiroso. Mas Deus desmascara Satanás na hora. Porque está escrito, aonde tem está escrito, Satanás não fica bem. Aonde tem está escrito, a cara cai, a máscara cai, e o nome do Senhor é glorificado. Deus revela quem é quem. Então você não precisa se preocupar, porque a palavra ela revela quem é quem. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és, olha novamente, Satanás usando da dúvida para que Jesus duvide daquilo que Deus já disse a respeito dele. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Satanás ele também entende de Deus. Só foi Jesus utilizar o está escrito, que
Satanás, ele também quer fazer com que, na verdade, tentar enganar a Deus com a própria palavra. Mas perceba uma grande diferença. Satanás, ele vai dizer, está escrito. Ele irá citar o Salmo de número 91, seu verso de número 11, que diz assim: aos anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Mas Satanás, ele oculta esse final: em todos os teus caminhos. Satanás diz apenas: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Porque o texto diz bem claramente que Deus irá te proteger em todos os teus caminhos. Porque pular do pináculo do templo não é caminho. Se jogar do pináculo do templo não é caminho. Se jogar de cima da ponte não é caminho. Ah, mas eu tenho promessa. Mas se não estiver no caminho, a palavra é clara, é para quem está no caminho. Porque depois ele vai dizer assim: lança-te daqui. Por isso que ele elimina no teu caminho, para fazer com que justamente Jesus se lance. E além disso, Satanás, além de ocultar essa parte do verso 11, ele também vai citar o verso 12, que diz: para que não tropeces com o teu pé em pedra. Nesse verso, Satanás, ele não vai tirar, mas ele vai acrescentar, porque a palavra não diz nunca, mas diz não. Porque a vida do crente não está isenta de tropeços. Nós somos falhos, nós erramos. Nossa vida não está isenta de problemas. Nossa vida não está isenta de situações adversas. Mas Satanás, ele está oferecendo algo muito bonito, dizendo que você nunca vai tropeçar, você nunca vai cair. Se lança, os anjos vão te guardar. Se lança, cai daqui, que os anjos vão, que Deus vai dar ordem ao seu respeito para que te guarde. Essa é a pregação de Satanás. A pregação de Satanás é sempre de tirar algo do texto e colocar aquilo que convém a ele. Ele tira algo que não convém e acrescenta aquilo que convém. Satanás, ele prega aquilo que o povo realmente quer ouvir. Satanás, ele não prega o que o povo precisa ouvir. Ele prega para agradar. Por isso que ele tira um texto que não agrada e acrescenta outro que agrada. Ele tira uma parte que não é boa, porque não vai fazer muito bom para o seu olho, e vamos acrescentar outra aqui que o ser humano vai gostar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E eu não sei se você vai me levar a sério, mas nos nossos dias de hoje tem muita gente sendo usada por Satanás, querendo distorcer o texto, acrescentando aquilo que não tem, aquilo que tem eu tiro, para agradar o povo e trazer multidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a verdade do Evangelho nunca foi agradar o homem. A verdade do Evangelho sempre foi agradar a Deus. A verdade do Evangelho nunca foi sobre a minha vontade, sempre foi sobre a vontade do Pai. É Ele quem está acima. Por isso que João vai dizer: que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Não tem nada a ver comigo, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Satanás está querendo implantar muito o falso evangelho. É uma falsa teologia da prosperidade. Vem que você vai ser rico, vem que você vai ser milionário. Eu não sou contra isso, porque Deus pode muito bem te abençoar e você ser milionário. Mas eu estou dizendo que a verdade do evangelho nunca foi agradar ao homem. Eu não vou falar que você vai ser rico para te trazer para a igreja. Vou falar que Deus, ele perdoa os seus pecados e pode escrever uma nova história para a sua vida, e você pode alcançar a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus vai dizer: vinde após. Na verdade, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Perceba que é um convite. Ninguém aqui está por obrigação. Ninguém está aqui porque alguém prometeu chave de carro. Ninguém está aqui porque prometeu que você ia ficar rico. Não, não, não. Você veio por livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Porque um dia o Evangelho bateu contra o seu ego na cruz. Um dia o Evangelho bateu contra o seu ego. E você disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é você que toma conta da sua vida, é o Espírito Santo. É Deus que toma conta da sua vida. Disse-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Satanás ele vê que as duas tentativas não deram certo. Novamente vem ele com outra proposta para Jesus e diz: novamente o transportou, versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E agora eu quero chamar a sua atenção. Eu não sei se você percebeu, mas dentro dessa passagem, Satanás, todos os lugares que levou Jesus foram lugares altos. Pináculo do templo, lugar alto. Monte, lugar alto. A estratégia do diabo é sempre levar o homem para lugares altos. Você nunca vai ver o diabo levando o homem ao vale de ossos secos. Você nunca vai ver o diabo levando o homem para a cova dos leões. Você nunca vai ver o diabo levando o homem para a fornalha de fogo. Não, não. Porque a intenção do diabo é sempre levar o homem para cima e não levar para baixo. Mas perceba, ele leva para cima, mas depois ele diz: lança-te daqui. Você sobe agora, mas depois se joga. A proposta de Satanás é que você se levante, mas depois você será derrubado. A ideia de Satanás é justamente te levantar para depois te derrubar. Mas enquanto isso, a proposta de Deus nunca foi essa. Quando ele derruba, ele levanta. Enquanto Satanás, ele mesmo levanta e ele mesmo derruba. Quando Deus decide levantar alguém, pode ter capeta, pode ter inferno, demônio, ninguém vai conseguir derrubar quem Deus levantou. Ninguém vai poder derrubar aquele que Deus já levantou. E a palavra é para alguém que está aqui. Eu quero te dizer algo. Que no momento certo, quando Deus for te levantar, ninguém pode te derrubar. Não é Satanás, não é amizades, não é o Instagram, não é a mídia, não é qualquer outro tipo de pessoa que vai te levantar, mas vai ser Deus. Quando Ele te levantar, ninguém vai poder te derrubar, porque quando Ele levanta, ninguém abate. Glória a Deus. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E após ter mostrado, Satanás irá dizer a Jesus: tudo isso te darei, mas tem uma condição: se mostrado, me adorares. Perceba que Satanás ele sempre trabalha com barganha. Você me dá, eu te dou. Você me dá e eu te dou de volta. A intenção de Satanás é que você se prostre a ele, para que aí sim ele possa te dar todos os reinos dessa
algo aqui que eu um dia ouvi e nunca mais meus cultos foram o mesmo. A sua adoração tem tanto valor. A sua adoração é tão valiosa. Esse glória a Deus é tão poderoso. Esse aleluia é tão glorioso. Essa mão levantada é tão valiosa que Satanás pagaria tudo. Satanás pagaria tudo para que você o adorasse. Satanás daria tudo para que você o adorasse. Porque a proposta de Satanás é: me dá que eu te dou. Mas Deus é completamente diferente disso. Porque enquanto Satanás é me dar que eu te dou, Deus diz: se eu der, você me adora. Mas se não der, me adora do mesmo jeito. Ele é Deus. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Jacó vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, se me deres roupas para vestir, se me deres pão para comer, se me abençoares, e se fores comigo no meu caminho, eu te adorarei e tu serás meu Deus. Mas enquanto isso, existe o crente Abacuque. O crente Abacuque não é o crente em si, mas é o crente ainda que a figueira não floresça, adorando. Se ele abençoar, a gente adora. Mas se não abençoar, a gente continua adorando. Aleluia. Aleluia. Disse-me Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Tem crente Abacuque aqui? Tem crente Abacuque? Sabe o que aconteceu? Após Jesus dar uma paulada de Satanás, versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois desse deserto tem anjo te esperando. Depois desse deserto tem um banquete te esperando. Depois desse deserto tem coisa boa te esperando. Depois desse deserto tem algo novo de
fugirá de vós. Glória a Deus. Jesus ele cita 3 versículos de doutrina. Com esses 3 versículos, ele expulsa Satanás. São 3 ferramentas que Jesus usou. Primeiro, oração, jejum e palavra. Não há como vencer a Satanás de outra forma. Não há como ser jovem forte de outra forma. É com jejum, é com oração, é com palavra. Ah, mas eu já ouvi isso há muito tempo, mas vai continuar ouvindo. É jejum, é oração, é palavra. É isso que mantém crente de pé ainda. É isso que dá força para crente ainda. É a palavra que te sustenta. É a palavra que te anima. Essa palavra é tão poderosa. Essa palavra é tão gloriosa. Que Jesus disse o seguinte em uma das suas palavras: aquele que ouve as minhas palavras e as praticas é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio do vendaval e a chuva forte e não pôde a derrubar. O centurião entendia tão bem o valor e o poder que tinha essa palavra, porque ele vai chegar diante de Jesus e vai falar: Senhor, meu criado está enfermo, mas basta apenas uma palavra. Jesus disse à igreja de Filadélfia: ô Filadélfia, eu sei que tens pouca força, mas isso não foi empecilho de guardar a minha palavra. Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, filho meu, apresenta-te como obreiro aprovado que manuseia bem a palavra. O salmista também era um que entendia muito bem o valor da palavra, porque ele vai salmodiar o salmo de número 119. Ele inicia dizendo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 9, verso 9, ele se refere aos jovens, dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O salmista sabia que ele não iria perder o caminho, por isso ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nos dias da tristeza, o salmista sabia muito bem o que confortava ele, por isso ele vai dizer: a minha alma consome-se de tristeza, mas fortalece-me segundo a tua palavra. Embora o ouro e a prata tenham muito valor, o salmista reconhecia que há algo mais valioso do que o ouro e a prata. Por isso ele diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. E o salmista, não contente, não satisfeito de guardar a palavra apenas no seu intelecto e na sua mão, ele vai dizer: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. A palavra ainda é a arma do crente. Guarda a palavra. Quem guarda a palavra não cai. Quem guarda a palavra não peca. Quem guarda a palavra se mantém firme. Quem guarda a palavra persevera. Mas o que ela é? Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração. Mas onde é? Onde é a alma e o espírito? Sabe o que é isso? É lugar que médico nem conhece. É lugar onde psicólogo nem conhece. É lugar onde remédio não entra. É lugar onde a ciência nunca achou. Mas é onde a palavra tem liberdade para entrar. Porque onde ela entra, ela te cura. Onde a palavra entra, ela liberta. Onde a palavra entra, ela transforma. O médico não consegue chegar, mas a palavra ainda chega. A palavra alcança o que você não pode alcançar. A palavra encontra o que você não consegue encontrar. Essa palavra tem poder. Por isso que João vai dizer: jovens, sois fortes. Mas você não é forte por conta da sua própria força. Você não é forte por conta da sua capacidade. Você é forte porque você tem a palavra. Você tem a palavra dentro de você, jovem. Você é forte por causa disso. E o melhor: já vencestes o maligno. Você não vencerá. É passado. Você já venceu. Você é mais que vencedor. Porque a palavra de Deus está dentro de você. Você já entrou nessa guerra vitorioso. Glória a Deus.
Eu ainda acredito numa geração, numa igreja lavada e reunida no sangue do Cordeiro, que não faz troca da palavra, que não troca a palavra por nada, que ama a palavra, que busca a palavra, que anseia pela palavra, que casa pela palavra, que namora pela palavra, que faz tudo pela palavra. Agora, eu queria fazer um convite a você. Mas antes, gostaria de saber aqui entre nós, quem não é crente, ou quem ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão só para te conhecer. Eu não vou te forçar nada, porque eu sei que quem convence é o Espírito Santo. Tem um jovem ali, para a glória de Deus. Jovem, eu não vou te forçar nada. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Só tem aquele jovem? Jovem, eu não quero te forçar nada, porque se essa palavra não te convenceu, não sou eu que vou te convencer. Se essa palavra aqui não entrou dentro do seu ser, não bateu de frente com o seu ego, com as suas vontades e com os seus desejos, não sou eu quem vou fazer. Mas eu tenho uma certeza que se um dia você tomar uma atitude de vir até aqui à frente e aceitar tanto o Deus Todo-Poderoso como essa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Você quer aceitar Jesus, jovem? Quer aceitar Jesus? Se não tem ninguém, que Deus os abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade. Novamente, Pastor Clóvis, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Pastor Jean, é uma honra estar com vocês aqui. A todos os irmãos que estão no retaguarda. Agradeço a vocês, juventude. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Não esqueça de uma coisa: guarde essa palavra. Não guarde apenas enquanto estiver na semana da juventude, mas quando terminar a semana da juventude, na segunda, guarde ela no seu coração. Estude ela, leia ela. Ela é a bússola do crente. É ela que vai te guiar, é ela que vai dirigir os teus caminhos. Amém? Assim, Deus te abençoe.